não se esqueça de se inscrever e clicar no sino para que sejam ativadas as notificações. Graça e paz, irmãos. É com imensa alegria que nós estamos estudando esse livro de Atos. Já esse é o terceiro vídeo que nós estamos fazendo. Ontem nós paramos até o verso 11, até aqui. O Lucas ele começou a apresentar o porquê que ele estava escrevendo esse documento, esse livro para Teófilo, mostrando que Jesus ficou com seus discípulos, você já sabe muito bem, durante 40 dias após a ressurreição, e deu uma ordem. Ordem essa que eles ficassem em Jerusalém, até que fossem revestidos de poder, até que recebessem o Espírito Santo de Deus. E Lucas disse que ao falar essa ordem, dar essa ordem aos seus discípulos, ele subiu aos céus, ascendeu aos céus. E aí a gente vê já no verso 12 que os discípulos já não têm mais a presença de Cristo. E eles saem de onde eles estavam para ir para Jerusalém em obediência à palavra de Deus. Vamos fazer a leitura? Diz assim: Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que ficava perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, o filho de Tiago. E todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Primeira coisa que deve ser feita quando os discípulos ficaram sem a presença de Jesus, o que eles fizeram? Logo eles obedeceram o que Deus lhe tinha ordenado. Nós não temos também a presença de Jesus fisicamente em nosso meio. Temos espiritualmente por meio do Espírito Santo. E o que Jesus espera de nós? Obediência. Obediência de tudo que Ele nos ordenou fazer. Nós temos que obedecer, assim como os apóstolos obedeceram. Como eu disse, Jesus não disse quanto tempo eles iriam ficar em Jerusalém. Mas o que nós sabemos é que eles receberam o Espírito Santo na festa do Pentecostes. Que Jesus ficou 40 dias com eles, 40 menos 50, que sim, Pentecostes significa 50 dias após a Páscoa. Eles permaneceram 10 dias em Jerusalém, mais 10 dias de quarentena. Fazendo o quê? Sem fazer nada? Assistindo Netflix, mexendo no Face, jogando videogame, dormindo. O que eles ficaram fazendo? A palavra de Deus nos diz que eles estavam reunidos, os discípulos, com a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus é bem claro. Lucas ele relata ali os nomes das pessoas que estavam, Maria com outras mulheres e os irmãos de Jesus. E o que eles estavam fazendo? Todos eles se reuniam sempre em oração. Tem gente que quer esperar o Espírito Santo, esperar ser batizado no Espírito Santo, sem fazer nada, sem frequentar culto, sem ir para a escola bíblica, sem orar de joelho na sua casa, sem ter um tempo de oração. Não dá. Os discípulos estavam reunidos, as pessoas estavam reunidas, sabiam que viria o Espírito Santo sobre eles, não sabia quando,
Mas o que eles não deixavam de fazer era o quê? Estar em oração. É o que nós devemos fazer. Orar cada dia mais e mais. A oração é fundamental na nossa vida cristã. Segundo, o que eles estavam fazendo? Vou estar fazendo a leitura do versículo 15. Diz assim: naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Quantas pessoas estavam lá? Um grupo de 120 pessoas. E disse: irmãos, era necessário que se cumprisse as Escrituras. Preste bem atenção. Que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, e que serviu de guia que prenderam a Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. E ali de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Lembre-se que o Lucas era médico e ele sabia muito bem o que estava falando. Todos em Jerusalém ficaram sabendo, a notícia se espalhou rapidamente o que Judas fez. Disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Alcedama, isto é, campo de sangue. Porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que o outro ocupe o seu lugar. Está lá no Salmo 69, versículo 25, e também no Salmo 109, versículo 8. Eles foram em obediência, obedeceram o mandamento de Deus, de Jesus, se reuniram, não ficou cada um contando a sua vida, dos seus problemas. Primeira coisa que eles fizeram: se é para esperar, vamos esperar em oração. Não vamos perder nosso tempo fazendo coisas fúteis, mas vamos esperar até que sejamos revestidos do Espírito Santo em oração. E segunda coisa também de suma importância que eles fizeram foram o quê? Pedro se levantou e disse que era necessário que se cumprisse as Escrituras. Então quer dizer que eles estavam estudando as Escrituras. Ele entendeu que tudo que aconteceu com Judas foi para que se cumprisse as Escrituras. Eles não ficaram perguntando: como que Judas fez isso? Não, eles entenderam que tudo que estava ocorrendo na vida deles, tudo que estava acontecendo, aconteceu porque era necessário. Foi porque já estava nas Escrituras. Está aí a importância de você ler, de você estudar as Escrituras. Quando acontecem coisas assim, nós estamos preparados. Nós sabemos que nada está fora do controle, mas tudo está seguindo segundo aquilo que está nas Escrituras. Então ele não ficou assustado. Ele disse, ali era necessário que se cumprisse as Escrituras, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, há tantos anos atrás, a respeito de Judas, que se viu como aqueles que prenderam, como guia daqueles que prenderam Jesus. Ele foi contado, teve participação nesse ministério. Ele recebeu uma recompensa pelo seu pecado. Todos nós receberemos, se não tivermos em Cristo Jesus. Aquele que não tiver em Cristo Jesus receberá a recompensa do seu pecado. E ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio, suas vísceras se derramaram. Os evangelhos vão contar que Judas ele se enforcou. Aqui Lucas, no livro de Atos, vai falar que as suas vísceras, o seu corpo partiu-se ao meio. Alguns historiadores vão dizer que, como que foi a morte de Judas? Certamente ele pegou um galinho, colocou uma cordinha, se enforcou, esse galho caiu, ele caiu no precipício abaixo, e quando ele caiu, seu corpo rompeu-se ao meio. E claro, uma tragédia tão grande dessa não era diferente como hoje. Todo mundo ficou sabendo disso. Todo Jerusalém ficaram sabendo, de modo que na língua deles o campo passou a chamar-se Alcedama, isso é, campo de sangue, e Pedro prosseguiu. Ele viu que aconteceu
foi predito por Davi, por intermédio do Espírito Santo. E o que deve ser feito também está nas Escrituras. E o que deve ser feito? Ele disse que o outro ocupe o seu lugar. Que está lá, 109, versículo 8, de Salmo. Então, as Escrituras nos mostram, nos dá a orientação daquilo que aconteceu, que foi necessário, e não foi nada fora do controle, já estava nas Escrituras. E o que nós devemos fazer também, enquanto nós esperamos a plenitude do Espírito, como os apóstolos estavam esperando a descida do Espírito Santo. Enquanto nós esperamos a volta de Cristo, o que você tem que fazer? Você tem que orar, você tem que se preparar. Jesus fala assim, permaneçam firmes, não tenham medo. Hoje de manhã eu falei sobre a igreja de Esmirna, ele disse, sei fiel até a morte, não desistam. É um tempo. Que tempo é esse? Até a morte. Fidelidade não é por um ano, não é por um mês, mas é até a morte. Que dar tira é a coroa da vida. Então ele diz, o que vocês têm que fazer? Está nas Escrituras. 2 pontos fundamentais. Na espera em Jerusalém, que eles ficaram 10 dias. Não ficaram assistindo, perdendo seu tempo. Eles aproveitaram esse tempo para ter momento de qualidade com Deus. Em oração e interpretação das Escrituras. Leia as Escrituras, estude ela, ore bastante, que eu tenho certeza que no momento certo a tua vida será transformada. Deus abençoe, que se fique com Deus, um ótimo domingo e que você possa desfrutar esse período que você está na sua casa, mas não desperdice fazendo qualquer outra coisa. Gaste um momento de oração, gaste um momento da leitura das Escrituras, que você vai perceber que tudo que já aconteceu foi para que se cumprisse as Escrituras, e o que deve acontecer, o que nós devemos fazer também está nas Escrituras. Ela é nosso manual. Ela é nosso manual de vida, que dá-nos instruções para sobrevivermos. Deus abençoe. Até mais. De quem eu me recearei quando os meus adversários investiram contra mim, tropeçaram e caíram. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi e a buscarei, que eu possa habitar na casa do meu rei, para contemplar tua forma.